Somos espíritos vivendo a experiência humana. Essa é uma das frases mais impactantes do livro Pense Nisso, do nosso convidado de hoje, Claudevino Marçal. Ao longo das páginas, ele nos leva a refletir sobre espiritualidade, sociedade, saúde, ego, escolhas e principalmente sobre o nosso papel nesse mundo, que está em constante desequilíbrio. Hoje a proposta aqui não é uma entrevista, é um convite à consciência. Marçal, seja muito bem-vindo à nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. E eu vou pedir para você começar se apresentando, contando um pouco da sua história e como foi a inspiração desse livro, como a sua história ajudou na elaboração desse livro. Então, eu sou baiano de nascimento, passei minha primeira infância numa cidade do interior da Bahia. Fui para São Paulo, como todo bom baiano, e lá fiz o segundo grau e passei a minha adolescência. E voltei, aos 22 anos, eu estava radicado em Belo Horizonte. Vim para Belo Horizonte e aqui estou radicado. Me formei em Direito, trabalho nessa área como consultoria e faço um serviço de saúde emocional com um grupo que usa uma terapia, uma técnica de apometria. A ideia do livro veio lá da pandemia, quando o mundo parou, né? Todos nós sabemos disso, e eu fazia umas lives curtas com parentes que moravam distantes e alguns amigos. E nessas lives falava sobre as reflexões. Daí eu juntei um bom conteúdo. Quando a pandemia se desfez, eu com receio de perder esse conteúdo e resolvi organizá-los no livro. A ideia veio da pandemia. Que interessante. Então a ideia partiu daí para ajudar. Porque durante a pandemia as pessoas precisavam de alguma coisa assim que confortasse, né? Sem dúvida. Ô Marçal, aqui no livro, a frase essa que eu citei no início foi a que eu achei mais impactante. Então quer dizer que nós, na verdade, somos espíritos vivendo a experiência humana. Porque normalmente a gente fala que nós somos um corpo ali, nós temos um espírito, temos um espírito. Então, na verdade, eu entendi que é meio que ao contrário. Fala um pouco sobre isso e como que essa visão ela muda a forma como nós deveríamos encarar a vida. Bom, isso é interessante, essa observação, porque dentro do conceito de justiça divina, e todas as religiões ocidentais falam de justiça divina, e as orientais falam também de justiça, ainda que não usam o divino como os ocidentais fazem, faz o princípio de uma vida eterna. Assim, são dadas oportunidades para aqueles que erram e aprendendo. Então, a vida se dá no plano espiritual por esse conceito. Eu gosto de usar o exemplo de sala de aula. No exemplo da sala de aula, no mês de fevereiro, os alunos são matriculados na mesma escola, mesmo material didático, mesmos professores. E eles vão seguir no ano. Quando chega lá no segundo semestre, os professores falam assim, olha, tem 15 alunos dessa sala que estão com dificuldade. Mas como assim? O material não é o mesmo? Mas é por causa das vidas de cada um deles, associado à família, uma série de razões. Alguns alunos não seguem os outros. E aí se indica que faça um reforço. Há casos que vai chegar a ter na recuperação. Mas quando chega em dezembro, 5 alunos ficaram para trás. E o diretor faz o quê? Retarda todos os outros da sala? Não. Eles passam para a outra sala, a série seguinte, e dá àqueles outros alunos a mesma oportunidade. Olha, se você matricular aqui ano que vem, ainda tem um desconto, uma facilidade, você vai aprender de novo. Então, nessa analogia, a vida é assim. Você errou, você tem a oportunidade de aprender. E aí você é espírito vivendo aqui na Terra essa experiência de aprendizado humano, que passa pela raiva, pelo ódio, pela inveja. Você vai fazer esse aprendizado para ir se curando dessas doenças, que de fato são doenças. O ódio é uma doença. Você vem aqui na Terra, você exercitou demais o ódio, você vai agora aprender essa experiência humana de não lidar com o ódio dessa forma que você lida. E aí você vai se aperfeiçoando, vai se purificando e chega no estágio mais avançado, porque o ser humano é muito denso, muito pesado, sujeito a fome, sede. Em outro plano, não. Esse é o conceito. E aí, por que a misericórdia divina? Porque eu vou dar para você, do ponto de vista do divino, do sagrado, a mesma oportunidade que eu dei para os outros. Você ficou no meio do caminho por alguma razão qualquer, te dou outra oportunidade, aprenda, volte, aprenda. E se eleve depois. Ah, legal. Essa metáfora aí ficou muito fácil da gente entender, né? Porque todo mundo passou, por isso a gente sabe bem como que funciona. E é realmente um aprendizado. Na verdade, essa experiência aqui é uma escola. Essa que é a ideia. Então, é vivendo aqui a experiência humana. E por que humano? Porque dentro do conceito de evolução, as plantas seguem o padrão, animais seguem evoluindo,
a gente tem aqui que os cachorros, os pets hoje são muito próximos de sentimentos, mais forte aqui do que o ser humano. E o ser humano, ele é o mais avançado, mais evoluído dos mamíferos. Então há uma evolução natural. Por isso a experiência humana. Que interessante. As coisas estão esclarecendo mais agora. Eu vi aqui também, eu fiz algumas anotações aqui, eu vi que na sua primeira abordagem do livro você fala sobre a importância do outro nas nossas vidas, né? Fala um pouco mais sobre isso pra gente. Olha só, a gente ficou tão assim meio individualista que a gente esquece do outro. E o outro, sem o outro nós não existiríamos. Vamos dar um exemplo, eu falo essa básica, é muito interessante. Você nasce através de outros. Os seus primeiros cuidados são feitos por outros. Se você adoece, são outros que te cuidam. Se você ganha dinheiro, foi através de outro que proporcionou você ganhar dinheiro. Até para se divertir, você precisa do outro. Se você abre algum bem financeiro, alguém trabalhou para você, o outro trabalhou. E se você falece, quando falece, não se, mas quando, também é o outro que vai te dar seus últimos cuidados, vai te sepultar. E até seus bens que você deixar vai ser disputado por outros. Então, sem o outro, a gente não existiria. E a gente não se atenta a isso. Nós deveríamos sentar que somos o outro do outro. Isso faz toda a diferença. Você sai do egoísmo. Você vai para tratar o seu semelhante como alguém que um dia precisou do outro. Você pode precisar dele e por aí vai. E a gente está perdendo essa noção. E realmente a gente costuma se tratar com o outro como algo negativo, menosprezando. Tem até aquela frase, os outros são só os outros. Mas isso aí que você falou é muito interessante, que nós somos o outro do outro. Sem o outro a gente não existiria. Simples assim. E eu acho que essa questão de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal e espiritual, sempre está relacionado ao relacionamento, a lidar com o outro, porque esse que é o maior desafio, né? Você lidar consigo, a gente fala muito de Deus, mas lidar com Deus, que ali é no campo espiritual, é com você mesmo, beleza. Agora, lidar com o outro é sempre um desafio. E aí a nossa sociedade foi se moldando nesse não aprender a lidar com o outro. Aí começa a ter disputas, invejas, a gente vai vendo no decorrer da vida guerras, para falar o mínimo, né? É bem isso, viu? Ô Marçal, eu vi que você falou aqui também sobre as religiões. Você disse, inclusive, que as religiões, elas trabalham mais no sentido de controle do que para a conexão com o divino, não é isso? Onde que as religiões erraram nesse ponto? Isso, desde tempos antigos, eu vou falar aqui das religiões ocidentais, que é aquela que nos é mais dado conhecer, misturou-se aí conceitos de domínio da seguinte forma: eu tenho um grupo onde eu exerço influência sobre ele. Ora, não deveria ser para isso. Deveria ser para tirar você do campo do materialismo e se conectar com o que você acredita, com a sua divindade. Na hora que eu passo a ter um grupo onde eu exerço influência sobre ele, não faça isso, não faça aquilo, leia só isso, assista só aquilo, eu tenho esse grupo dominado e isso é uma moeda de troca nos meios atuais, que serve para política, né? Eu posso influenciar politicamente o meu entorno dizendo que eu tenho X votos de fiéis. Ora, a religião não se prestou para isso, não é para isso. O fim não é isso, é religar ao Criador. É isso que quer dizer religião, religar ao Criador. Perdeu a essência e vira assim uma espécie de gado sendo conduzido para onde os interesses levam. O próprio Cristo, na nossa sociedade ocidental, não tinha religião. Ele veio sem religião e fez o que fez. Sem religião. É verdade. É muito mais fácil, né, eu querer ditar regras, eu falar que vocês têm que me obedecer. Agora não, eu falo assim, não, vocês têm que fazer isso porque Deus quer. E aí você vai usando muito pior que isso ainda é você dotar as pessoas pelo medo, porque se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Então isso vai ter muito mais peso. Sem dúvida. Aí eu controlo pelo medo. Muito. Controlo pelo medo. Não deveria ser isso. A religião é uma coisa livre. Você vai buscar exatamente sair desses campos de medo, buscar ascensão, espiritualizar-se, sair desse campo da inveja, do matar, do fazer. Então, na hora que eu coloco medo, não, aí domina a pessoa.
E como a gente está falando sobre o seu livro, estamos falando muito sobre ele, e ainda sobre religião, o seu livro ele tem algum cunho religioso? Não, ele é arreligioso. Ele é arreligioso. Ele não nega, entanto, que o mundo, a civilização, a história da humanidade não pode ser contado sem uma divindade. Nesse sentido, ele é religioso para atender todas as crenças, todas as divindades que existem no conceito humano. Por que tem a divindade? O ser humano não consegue explicar os fenômenos à sua volta, isso desde os tempos antigos. Quando vem a divindade explicar fenômenos de chuva, tempestade, furacões, maremotos, eu que não tenho conhecimento atribuo a divindade, ou seja, está presente. Quando isso é mais esclarecido na população que lê um pouco mais, tem acesso à informação, eu já consigo falar em espíritos, eu já consigo falar em seres intermediários. Toda a mitologia antiga falava de seres entre deuses, os chamados semideuses, a mitologia grega fala disso, a mitologia romana fala também. E aqui no Ocidente a gente fica meio órfão, então aí vem os espíritos falando na linguagem que você entende, através das religiosidades, da sua fé, da sua divindade, te dando mensagens, explicando que a vida se dá no outro plano e você vive a experiência aqui. Sem essa crença na divindade não se falava disso, não se falaria disso. Por outro lado, a vida fica sem sentido se não houver uma evolução. Eu estou preso nos meus pecados, nas minhas mazelas, acabou a vida para mim? Não. Há uma evolução, há um aprendizado. Então, as divindades vêm, à medida do nosso esclarecimento, vem, algumas religiões chamam de mentores, outros chamam de espírito propriamente dito, e assim vai se passando o conhecimento. Mas isso não é da agora, isso é desde que vamos falar de Moisés, que ali na história cristã era um semideus, né, que falava com o Criador e falava com o seu povo, o que era isso? Trazia mensagem de lá para cá, né? E hoje isso fica mais... Tinha contato direto. Tinha contato direto. Hoje fica mais claro, porque não precisou só de um, hoje já tem conhecimento para que vários façam isso através de meditação, o que a gente chama de intuição, tem psicografias, e isso é se conectar com o divino, né? Trazendo uma mensagem, olha, o mundo lá é diferente, vocês estão aqui numa escola. Então, agora precisa ser religioso. Por quê? Porque senão eu rotulo. Na hora que eu coloco uma religião no meio disso, eu fico preso aos dogmas daquela religião. E eu deixo de aprender. A gente chama isso de crenças limitantes. Que no ponto de vista da religião, a minha é melhor do que a sua. Ora, não é por aí. O divino é um só. Essa tá certa, essa tá errada. Não é por aí. Eu posso enxergar de forma diferente, mas o divino é um só. Então eu não tenho que falar, nós deveríamos juntar esforços para entender o divino. E qualquer que seja a minha crença, o divino é um só. Para entender a vida, os mistérios dela. Por isso ele precisa ser religioso, para sair do conceito de crenças ou dogmáticas, aquelas que não se explica, ou aquelas crenças limitantes, aquela que faz a minha ser melhor do que a sua. Não faz sentido. Ótimo. Ô Marçal, agora nós vamos entrar no segundo bloco, que eu chamei aqui de crises do sistema que nos cercam. Todos ainda baseados no seu livro, né? E você fala aqui sobre a falência dos paradigmas sociais, que são família, escola, política, religião. E onde foi, Marçal, que a gente se perdeu como sociedade? Olha, a sociedade, à medida que o homem do campo foi se urbanizando, saiu o conceito do campo. Eu não estou dizendo que a sociedade do campo era melhor que a nossa, não, mas o mistério está aí, o gancho está aí. As sociedades do campo eram mais restritas, as pessoas eram mais fechadas. As sociedades urbanas são maiores, as cidades são maiores. Então, novo modelo social precisa ser implementado e não soubemos lidar com isso. Aí nós criamos desenhos sociais que foram construídos aos pouquinhos e culminou no desenho atual que é hoje. Então, por exemplo, eu pego a família. O casamento era tido lá, tempos atrás, como um meio de negócio, a maioria deles. Ele juntava riquezas, não? E o amor era pouco visto num casamento, aqueles casamentos arranjados, a gente conhece essa história. Tinha um modelo, era certo, não estou dizendo que era certo, era um modelo consolidado. As pessoas criavam ali em função daquilo. Como a sociedade foi evoluindo, foi mudando, e os conhecimentos foram se multiplicando e criou modelos do tipo assim, a família de hoje não é mais como a de antigamente. Então,
O que eu falo na minha casa hoje não é o que a escola repete. E não é o que a minha religião repete. Naquela época era tudo consolidado. Hoje a sociedade está em transformação o tempo inteiro. O que era de 5 anos atrás é ultrapassado do ponto de vista social hoje. Os nossos modelos sociais hoje de casamento, por exemplo, não se compara a família de hoje com a família de 10 anos atrás. Só temos vários tipos de família. Então, quando essa mãe moderna, do tempo atual, só para dar um exemplo no item família, ela, buscando a sua liberdade, vai ao mercado de trabalho, estuda e aprende, ela vai querer ficar em casa lavando fralda de menino. E aí a sociedade não está preparada para dividir o tempo dessa mãe com o novo marido, com essa nova realidade dela. Então o que a sociedade fez? Terceirizou a educação. Tenta transferir para a escola coisas que a educação vem de berço. A escola deveria ser para passar conhecimento, mas a educação tem a ver com religiosidade que você pratica na sua casa, com a fé que você, com quem você casou, com a fé e tal. Primeiro o baque ficou aí e a família ficou prejudicada aí. Está errado a mulher conquistar a independência? De jeito nenhum. Mas a sociedade não se adaptou a esse novo modelo. Está em transição, não está consolidado. Os homens agora, modernamente, começam a achar que tem que dividir as tarefas. Gente, isso é obrigação dele também. A casa não é dos dois. Não é falando a minha casa, então se é a minha casa, a obrigação também é dele. Mas até então, no modelo anterior, era só da mulher. Então, esse desenho não foi consolidado. As políticas, os interesses econômicos sobrepõem o bem-estar social. Então, se eu tenho poder econômico, eu vou para a política para defender os meus interesses econômicos. Eu sou proprietário de uma rede de empresas que faz isso, faz aquilo, eu vou lá defender aquele nicho de mercado. Se tem uma lei que diz que não pode trabalhar 10 horas por dia, eu vou falar, não, mas então trabalha 9h30. Eu estou defendendo os meus interesses. A sociedade espera. Então, nós temos grandes centros aí urbanos, que o transporte de massa, modernamente falando, é um caos. Precisariam de um dinheiro maciço para fazer, por exemplo, um metrô. Grandes cidades não têm porque precisa do Poder Federal alocar recursos. Mas se o partido daquele governador estadual, daquele prefeito, não conciliar com o do federal, no nosso desenho, ele vai ficar sem a verba federal para fazer aquele metrô que não interessa ao federal incentivar, fazer com que aquele adversário político prospere. Para mostrar que ele fez o feito, que ele que fez. Mas onde é que está o interesse da população aí? Não deveria ser somar esforços para... Aí eu falei por acaso do metrô, que é bastante emblemático, cidade grande, mas nós temos isso aí de forma até criminosa, sendo feita no saneamento básico. O dinheiro do saneamento básico não chega na ponta porque não interessa a obra que o outro vai fazer, tem que ser a que eu quiser que eu faça, a população vai ficando órfã desse processo. Então, falhou aí também. No final, são tudo interesses próprios. Aí está, a falência vai daí. Sim. E como a religião que deveria se conectar com o Criador para tirar o homem desse quadro de bater cabeça entre si, nem aí ele encontra alívio, são exceções, ele também está perdido, ela também faliu, porque quando ela deveria trazer conforto espiritual para aquele ser, para ajudar a vencer essas coisas que ele não domina, não consegue vencer sozinho, ela não se prestando a isso, fale também. Mas temos igrejas? Temos, mas temos exceções, deveria ser a regra. Na verdade, no fundo, tudo isso aí é um jogo de ego, né? Como você começou falando sobre o formato tradicional da família, onde a esposa já era preparada para cuidar de casa e cuidar dos filhos ali, e o homem simplesmente trabalhar, e hoje as coisas já estão mudando bastante, e muitas vezes essa dificuldade que a sociedade está encontrando é justamente nesse ego de não aceitar a mulher se empoderar, de ter o seu próprio dinheiro. De consolidar essa nova realidade, porque é uma realidade que veio para ficar. Aí a gente vai vendo também isso na política, como você falou, na religião, são simplesmente interesses próprios e o ego que faz com que a pessoa quer ser mais, quer dominar mais, ter sempre razão mais. Esse é o cerne da questão, né? O interesse pessoal em detrimento do coletivo. Sempre. E como deveria ser um interesse mais no coletivo, pensando no todo. Dentro desses paradigmas, você destaca a importância da família, né? E como a gente acabou de falar, também está em crise. Vamos falar mais sobre essa crise familiar dentro do formato das casas. Então, a família é uma célula da sociedade, né?
Então ali deveria refletir a formação da minha família, da família do vizinho, forma a sociedade daquele entorno, bairro que cresce, e a sociedade inteira vai ser formada em função dessas células, porque é onde eu consigo passar educação, formação religiosa, moral, dentro desse... Porque os pais da função de educação, ele está formando um ser, ele está criando um ser. Não é fácil criar um ser, ele vai criar no dia a dia, embaixo do mesmo teto, explicando o que ele aprendeu de conceitos morais, de valores. Se essa família não tem tempo para isso, o resultado que vai sair lá na frente, a gente vê por aí. Não se respeita mais os mais velhos, o pai não teve tempo de ensinar isso, porque ele agora tem que ir para o mercado de trabalho de uma forma que a esposa também vai buscar os seus interesses. A criança está sendo tratada com meios eletrônicos, terceiros, escola, determinados valores que são importantes são deixados de passar. Essa criança vira adolescente e vai ser profissional, vai trabalhar no dia a dia lá fora e vai tratar os seus pares da forma que ela aprendeu o quê? Nada. Da mesma forma. A crise vem daí. Perdeu-se a essência, perdeu-se a raiz, os galhos ficam podres. Simples assim. E é interessante que a gente vê tantas pessoas falando em mudar o mundo, principalmente quem é muito ligado à política e critica isso ou aquilo, não, que isso mudaria o Brasil, mudaria o Estado, mudaria o mundo. Até pessoas ligadas a causas sociais que quer ir lá para a África fazer não sei o quê e não se preocupa com a própria família. Tem até uma frase que eu gosto muito de: antes de você querer mudar o mundo, mudar a todos, arruma sua cama. Porque não faz o mínimo do mínimo dentro da sua própria casa. E às vezes a custo zero, né? Na sua visão, a medicina, de certa forma, até a indústria farmacêutica, eu vi aqui, eles não cumprem o seu papel como deveria. Como isso ocorre no seu entendimento? Olha, eu atribuo isso a um fruto do modelo econômico nosso, que é um capitalismo que ele vai além do razoável, na minha visão. Eu chamo de capitalismo selvagem. A medicina e a indústria farmacêutica têm tratado, grosso modo, a saúde como um produto. Então a doença passa a ser um excelente produto para vender soluções, vender remédios. Então, quando eu pego, a pessoa tem uma doença grave, mas se ele não tiver, e o modelo é capitalista, se ele não tiver condições de pagar pelo tratamento, ele vai receber uma parte desse tratamento. O tratamento é seletivo conforme a sua capacidade. Seu plano não cobre, você não tem, se vai para o SUS no nosso sistema, esse exame custa caro. Gente, mas o ser humano não está precisando daquilo, não tem recurso técnico? Tem, não, mas você não tem como pagar. Isso é desumano. Isso é desumano. Então eu vou morrer porque eu não tenho condição de pagar? E o mais perverso é que parte dessas doenças são criadas pelo próprio modelo econômico, onde vende comida congelada e não sei o que, vai adoecendo as pessoas. E a indústria farmacêutica, por exemplo, ela tem tecnologia para colocar para criar uma anestesia que facilita uma operação, por exemplo. A anestesia tira funções vitais, a pessoa fica ali inerte para possibilitar uma anestesia, uma cirurgia. Então, ele interfere na cirurgia, fica tranquilo, depois volta o ser. Ele quase que morreu, né? Ou seja, nós temos tecnologia para isso. E essa mesma tecnologia não pode ser usada para tirar o câncer de pele. Né? A dor de cabeça que você sente no dia a dia, tem um remédio que dá, tanto é eficaz que toma e para a dor. Mas se ela para pelo tempo que o remédio quer que você pare, não poderia parar definitivo, mas isso não interessa porque eu volto lá e compro mais remédio. Ou seja, vira um círculo vicioso. Círculo vicioso. Então, a nossa medicina, grosso modo, eu estou falando da medicina ocidental, não estou criticando a brasileira, ela focou nisso. As indústrias, a doença é um excelente negócio para esse pessoal. E tem médicos que ficam tristes de ver quando eles se deparam com essa realidade. Ele tem vontade de fazer, mas é engessado pelo sistema. Ele fala, você tem que consultar, fazer as consultas aqui, a consulta tem que ser 10, 15 minutos, porque senão não dá para consultar tanto, e cada consulta custa X. E o médico fala assim, mas com 10 minutos às vezes eu não consigo passar o que eu tenho que ouvir o meu cliente. Sim. Mas se ele insistir nisso, ele contraria o empregador dele. Sim. E isso é desumano. E ele é simplesmente um funcionário. Ele é simplesmente funcionário do modelo. Na verdade, é uma máquina de fazer dinheiro, tipo, né? E esse dinheiro não é pouco, não, porque é muito dinheiro movimentado. Mas tem profissionais que fica frustrado. Ele tem vontade de fazer, mas é engessado pelo sistema.
Você falou aí de capitalismo. O capitalismo selvagem que você falou, ele tem adoecido as pessoas emocionalmente, né? Por que estamos trocando a saúde mental por consumo, pelo consumismo? Sem perceber, a nossa sociedade foi se transformando na sociedade de consumo. Eu, como tenho origem do campo, na minha época lá, você pegava uma lata de óleo vazia que cortava, fazia o funil, daí surgiu a função funileiro, vem daí, de fazer funil. Aquela lata, se era grande, na época querosene, você cortava e usava por um cabo para pegar água. Se ela furasse, você tirava o fundo, o funileiro fazia isso, pegava um tampo de madeira, colocava embaixo, colocava taxinhas, encharcava de água, usava para carregar água. Então havia ali, você chegava nas casas das pessoas, tudo muito simples, tudo limpinho, mas perda zero, reciclava-se quase tudo. Hoje não. Hoje eu tenho, você está com o laptop na mão, se der um problema ali, você vai olhar e prefere jogar fora e comprar outro. Porque já é feito para que você tenha... É perverso, mas quem estuda administração de empresa sabe disso, tem uma cadeira chamada obsolescência controlada. Eu controlo quantas vezes uma descarga do banheiro vai funcionar, depois disso ela tem que ser descartada para eu comprar outra. E não pode durar tanto assim. Não pode durar tanto. O chuveiro e por aí vai. Os objetos, por leis, aperta daqui, aperta dali, chegam a ter, a maioria das coisas, uma garantia de 12 meses. Quando dá 11 meses, 11 e pouquinho, já está apresentando desgaste. Isso é controlado. Obsolescência controlada. Eu defino quanto tempo vai durar, que é para você comprar mais. Aí peca todo mundo, que o consumismo vem daí. Sem contar aquele que as redes artificiais, aí coloca as redes digitais, coloca você diante de um quadro de necessidade artificial. Sim. E você tem que trocar o celular, tem que trocar porque o tênis não é de marca, não sei o quê. E isso adoece as pessoas. Então, assim, haja trabalho para manter padrão de financeiro, para te manter dentro daquele campo ali que o vizinho tem, que você começa a se julgar porque eu acabo não tendo. Porque... Ou seja, por mais que ele ainda funcione, como você disse, do laptop, não, ele está funcionando perfeitamente, porém já existe um muito mais moderno, que o meu colega de trabalho já tem esse mais moderno, então eu não quero mais esse, eu quero aquele que... Não, e os meios digitais, já que você falou do laptop, eu lembrei aqui, eles são capazes de fazer aplicativo de tal forma que depois de um tempo o novo não roda no velho. Não. Você é obrigado a ter aquele. Tem que atualizar. Tem que atualizar. Ou seja, você tem que... não, compra outro porque você não dá mais. E isso é consumismo, né? Extremo. Você vai ficando ansioso para lidar com isso tudo. Ô Marçal, eu quero entrar agora no bloco 3, agora que nós vamos falar sobre temas do seu livro, contidos aqui no seu livro. Você divide o seu livro aqui em 6 tópicos, em cada tópico em temas agrupados por certa correlação aqui entre eles, né? Eu queria citar alguns temas aqui, queria que você comentasse um pouco mais sobre eles. Vamos começar agora pelo tema Por que adoecemos? Vamos lá no conceito da vida, da experiência humana. Somos espíritos, então somos sutis, não somos densos. Então, se somos sutis, aí tem umas proteções espirituais para você chegar aqui na Terra. Muito bem. Se esse corpo sutil, que funciona como uma proteção, ele for atingido, o corpo físico repercute. Vamos lá um exemplo. Eu estou no campo do mental, que o corpo sutil é mental. Então, a minha mente está com problema para pagar o aluguel, a mensalidade de criança, a van, e eu fico com isso no trabalho. Aí eu não durmo. O corpo físico adoece. O seu mental não foi capaz de trabalhar suas necessidades e descarrega no corpo físico. Todas as doenças nossas partem de eu chamo de quarta dimensão, uma dimensão do mental. Nada acontece na nossa vida sem que a quarta dimensão atue primeiro. Por exemplo, eu estou com vontade de beber água. A vontade vem do mental, do cérebro. Aí sim eu faço ação, vou lá e bebo água. Eu gosto de usar o exemplo do arquiteto. Eu vou contratar um arquiteto, eu quero uma casa assim assado. Nem sei direito o que eu quero. Está no mental. O arquiteto pega a minha ideia, põe antigamente era planilha, hoje põe num programa. Aí eles tiram da mente o arquiteto e me mostram no desenho
Ou seja, materializou. Saiu do mental, Saiu do passou mental. para o físico. Depois, ok, aí eu falei, não, troca a cor assim, põe a cor assada, a partir daí materializa, aí eu vou fazer a execução. Mas não nasce nada sem o mental. Tudo parte do mental. Tudo parte do mental. Só a vida nossa, por isso, é de outra dimensão. Sim. Eu quero sorrir, eu penso primeiro, e depois eu rio. Não acontece nada que você não pensou primeiro. É o mental que cria. Se a sua mente não estiver preparada para isso, você não sabe lidar com o físico. Né? Por exemplo, eu vou ter exame das depressões, lá, que é uma das doenças mais. Se eu tenho problema demais e eu não estou conseguindo resolver, sua mente está sobrecarregada, o seu mental não conseguiu separar aquilo, você adoece. O corpo não consegue. Para onde é que eu vou? Então a sobrecarga mental faz com que o corpo físico... mas se eu comer alguma coisa, comeu demais, não controlou o mental, não controlou. Corri demais, correu além do seu limite, o corpo físico tem limite. Mas eu só consigo correr X por hora, porque ele não foi feito para... Ele foi feito para conduzir o corpo espiritual, não é para competir, você que está inventando isso. Isso tem limite. Fora do seu limite, você tem que tomar remédio para suportar o limite, os corredores, e aí você adoece, o corpo não suporta. Não suporta. Não foi feito para outra coisa, não foi para fazer essas competições, usando a competição como exemplo, né? Então, tem crianças que fica também seguro, tá fazer a prova, ele na escola não dorme, o mental dele está sobrecarregado. Alguém tinha que falar para ele, faz uma meditação, separa aí, deixa para amanhã, Se ninguém falar isso, ele perde o sono. Se ele perde o sono, ele vai para o estresse, ele adoece. Por isso que hoje em dia a gente ouve tanto falar sobre as doenças psicossomáticas, né? Somatiza o que está lá em cima. Somatiza. Torna real o que está no mental. Não, e hoje tem várias doenças. E isso mostra mais uma vez que nós somos corpos, vivemos uma experiência humana, porque tudo acontece no mental. Para estar essa entrevista aqui, eu fui convidado, nós combinamos tudo, e o mental definiu, inclusive, a hora, o dia, o local. Tá tudo na mente. Depois é que vem para os endereços que passou, o local, aí que isso se materializou. Isso materializa. Depois que vamos fazer assim, vamos fazer assado, nós estamos trocando ideias, como se diz aqui. E depois, e por acaso, isso é uma coisa simples, a gente consegue. E se coisas maiores a gente não consegue dissipar, você adoece. Interessante isso. Outro tema, aceitação e intolerância. Esse tema, eu gosto muito de falar dele, porque parte dos nossos problemas, e aí eu vou usar os conjugais, que é a grande crise do momento, passa pela falta de aceitação ou pela intolerância. Vou falar do casamento, dos relacionamentos, não necessariamente casamento, mas relacionamentos afetivos. Um quer que o outro faça o que lhe faz bem. Isso cadê a aceitação? Por que não aceita o ser humano como ele é? Fulano é daquele jeito. Uma pessoa não muda o outro. Quando eu insisto em mudar, eu trabalho a minha intolerância. E os conflitos são inevitáveis, principalmente se eu moro debaixo do mesmo teto. Eu quero que fulano faça assim, porque isso me apraz, isso me agrada. E a gente fica bem, não briga. A pessoa tem sua personalidade. Se ele vai ficar fazendo o que o outro fala, ele deixou de ser ele. Aí eu estou falando de falta de aceitação. Eu deveria aceitar o outro como ele é. Eu deveria aceitar o outro como ele é. E aí eu seria tolerante. Olha que conflito desapareceria. Agora, olha, fulano é assim. Para eu conviver com ele, eu tenho que ser assado, porque senão eu não vou conviver com ele. Eu sou tolerante. Na hora que eu não aceito, eu fico intolerante. Os conflitos, não preciso explicar, que ele brotou aí pela minha falta de aceitação do outro. E interessante que a gente quer ser aceito o tempo inteiro. Mas não quer que eu... Mas não quer aceitar. Não quer aceitar. Aí você é intolerante com o outro. Sim. Não, porque fulano é isso. Gente, você já sabe que ele é assim, por que você não se molda? E aí os conflitos são inevitáveis. Eu falei só da relação de afetividade, mas isso vale para o campo do trabalho, vale para a relação entre amigos, vale para os vizinhos e por aí vai. Fulano é um chato. Não, a gente vê demais isso dentro de uma empresa, coloca algumas pessoas para trabalhar. Não tem aceitação e tem intolerância. Vizinhos, sempre um conflito enorme. Tá nesse eixo. Falta de aceitação do outro como ele é e a intolerância de aceitar. Um outro tema é a força do pensamento. Pois é. Lembra que eu falei que era tudo mental? Sim. Mental. Para os cristãos tem uma frase interessante, disse Cristo quando andou aqui: vós sois deuses, vai e cure meu nome. Você tem uma centelha divina dentro de você, disse o Cristo, numa linguagem retórica, para que as pessoas entendessem. O ser humano tem uma mente, como tudo é mental,
Há estudos que apontam que o cérebro humano é conhecido 10, 15%. E fora disso, o homem não conhece o poder que tem o cérebro. E o cérebro, a mente é uma ficção. A mente é uma ficção científica, porque você abre a cabeça, você não vê mente, você vê lá o nervo, sangue, neurônio, mas mente é uma ficção. Sim. Onde é que está a mente? Né? Vai ver, tem uma mancha, tá que seja a mancha, mas não é físico. Com 10 ou 15% de conhecimento que a ciência reconhece, que só dominamos, olha o que o ser humano fez com esses 10 e 15%. Ele fez navio, fez avião, ele fez prédio, ele fez comida, ele fez bomba atômica, ele fez remédio, e só com 10, 15%. Edifício enorme, túneis subaquáticos, ponte de 15 km de extensão, para falar o mínimo, nós temos pontes maiores que isso. Coisas inimagináveis. Computadores, que hoje criou até inteligência artificial, tudo com 10 ou 15%. Imagine se ele explorasse isso mais. Né? O poder dele seria maior. A gente vê em alguns filmes o poder da mente, a gente faz aquelas ficções, aquele pessoal não tirou aquilo do nada, ele tirou de algum conhecimento. Agora traz isso para o nosso campo aqui do dia a dia. Eu dizia que tudo acontece na quarta dimensão. O que eu quero, eu consigo. E Buda já tem um pensamento e dizia, cuidado com o que pensa, que o que você pensa torna realidade. É o poder. E a gente, às vezes, não sabe usar isso. Mas em coisas sutis, do tipo assim, se eu ficar me lamentando que eu sou um fracassado, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser um fracassado. Eu tenho poder para isso. Você que está dizendo. Se você mesmo diz que você é um fracassado, quem é que vai dizer o contrário? Você chega. Aí da crença limitante, poder da mente. O chefe chama você e te dá uma tarefa. Você, em vez de pegar aquela tarefa, e você não sabe, ninguém sabe tudo, e buscar ajuda para construir a tarefa, você fala para não, isso eu não vou fazer, eu não dou conta. Se você já faz isso, que você não dá conta, o chefe vai te mandar te dar outra tarefa? Não vai. Não, ele já falou que não dá conta. Aí volta no conceito anterior. Se você mesmo não acredita em você, quem é que vai acreditar? Quem vai acreditar? Né? Você não acredita em você, quem vai acreditar? E isso faz a sua vida. A sua forma, diz ali um pensamento, você é o que você pensa. Então, e dentro daquele exemplo pragmático, com 10, 15%, o mundo fez isso de forma organizada. O cientista que está aí, que mostrou coisas fantásticas, sem equipamentos, que agora que o cientista tem equipamentos, sim, mas a ciência antiga não tinha equipamentos que tem hoje. Ele revelou um mundo que, longe de ser pensado, isso com 10, 15% de conhecimento. Imagine se ele conhece mais, se ele desse mais valor à mente. Seria menos, acreditava mais, se frustrava menos, se culpava menos. Olha como seria diferente para ele mesmo. Muito. Agora, se ele vive reclamando, então a gente cria a nossa realidade. Cria a nossa realidade, querendo ou não, se deixando influenciar ou não. Tanto é que a gente tem exemplo no nosso entorno de exceções de pessoas determinadas que acontece, gente que sobrevive em situações inimagináveis. Pensou, fez, aconteceu. E há até um conceito popular que diz que quando você quer uma coisa, o universo conspira a seu favor. Na verdade, eu gosto muito de citar a lei hermética, o Kybalion, onde mostra que tudo está interligado. Se tudo está interligado, você pensou mal, meu irmão, você recebe mal. Tipo assim, a mente tem esse poder. A mente criou isso que a gente vê hoje, tudo. A mente humana. Isso com 10 ou 15% de conhecimento. A presença do divino, o que você fala sobre isso? Sem a presença do divino, qualquer que seja o nome que se dê, ainda que tenha as religiões, os conceitos de filosofia orientais, sem ela não se explica essas coisas. O homem não tem conhecimento para entender além da matéria. Então, mesmo os nossos, aqui vamos falar dos nativos brasileiros, os indígenas, eles não entendiam a força da água, a cachoeira, a água brota em cima, mas lá em cima que brota, não deveria brotar embaixo, brota em cima e cai. Tem uma água doce, tem outra que é salgada. Tem alguma coisa que ele não consegue, ele divinizava aquilo. E assim fica claro que existe uma divindade e existem seres que não são divinos, que vivem sob mercê disso, né? Dessas forças. Aí nós vamos ver pessoas, sociedades que antigamente via mais fenômenos naturais, plantava conforme a fase da lua, observava essas questões da natureza com mais. Isso é o quê? Respeitar algo que ele não conhece. Sim. A forma dele era o divino. Hoje, isso já melhorou bem, onde nós temos conhecimento. A literatura foi surgindo,
gente que codificou obras dessa natureza, para trazer um pouco, simplificar essa que eu estou chamando de divindade. Olha, existe sim dessa forma, à medida que o conhecimento humano vai conseguindo absorver. Eu gosto do exemplo do Kardec, codificou a seu tempo, faz uns 170 anos atrás, a história da espiritualidade, do seu modo. O que esse homem sofreu para trazer para a realidade o que lhe era passado, explicando o divino numa forma que as pessoas... Hoje já se fala que sem maiores problemas. Né? 150, 170 anos depois, você já consegue falar. Nós estamos aqui falando na entrevista, falando disso. Antes não se podia tocar no assunto. Mas antes do Kardec existiam pensamentos dessa natureza também. Não tinha esse nome, porque ele veio codificar isso depois. Então, o mundo sempre existiu por força dessa desconhecido, né, que a gente chama de divino, e a ciência tenta aos pouquinhos explicar, mas é mais do que a ciência mostra, porque a ciência consegue provar, por exemplo, que você mantém uma vida, faz um clone. Você pega uma planta, a semente, e conserva ela vida. Conserva, mas para ela brotar tem que ter vida. E essa palavrinha mágica, 4 letras, vida, V-I-D-A, ninguém consegue fazer em laboratório. Você consegue, no máximo, manter, estudar, reproduzir, mas criar. Eis o mistério. Há uma divindade. E as pessoas tentam explicar essa divindade, não conseguem. Não consegue. Aí, à medida que vai surgindo a abertura, e aí algumas mentes vão se abrindo, e sai um pouco do conceito religioso, que o conceito religioso te dogmatiza e não explica muito, e você fica mais livre e tem acesso às informações e passa a falar, mas não é que é mesmo? Essa questão é assim, a semente vai brotar? Vai. Se ela tiver vida, ela brota. Se não, planta outra, porque essa aqui já morreu. O máximo que você consegue fazer é reproduzir, conservar por um certo tempo, segundo algum conceito, algum critério lá, cada planta é uma planta. Mas alguém criou a planta? Ninguém tem esse controle. O humano não. Outro tema. Não cuidar do seu lado espiritual, ainda dentro do que a gente está falando. Pois é. Se a gente tem consciência que somos espíritos vivendo a experiência humana, nada mais justo que cuidar do lado espiritual. Então, voltando lá ao exemplo do porquê adoecemos. Se eu sei que é o meu mental, e sem falar de religião, eu preciso dar um jeito de me harmonizar com isso. Então, você não... Fisicamente, você sai de manhã, faz sua refeição, eu estou dizendo um padrão normal, ao almoço, almoça, à noite você janta. Você está cuidando do seu físico. Hoje, modernamente, você vai para academia. Porque está provado que o cuidado do físico elimina uma série de doenças e tal. Isso está cuidando do físico. E quantas pessoas usam esse mesmo critério para se conectar com o superior? Né? Você vai à academia 2, 3 vezes por semana. Tem gente que tem academias que abrem 6 horas da manhã. Não é exagero. Alguém, em sã consciência, maciçamente, consegue entrar num templo religioso às 5h30 da manhã? Porque eu vou trabalhar, não tem tempo. Mas para academia tem. E às vezes você pode fazer isso em casa, com um momento. Os kardecistas fazem isso muito bem, eles chamam de culto no lar. Ele reúne a família uma vez por semana, hora definida, lê alguma coisa e se conecta a seu modo, buscando conhecimento. Mas poucos não têm. Outros vão a alguns templos, vão. Nem todos os templos estão preparados, né? Porque nas únicas religiões tem alguns problemas. Mas se você se voltar um pouco, uma boa leitura, uma meditação, você está cuidando do seu lado espiritual. Você vai entender os chamados insights, o que a gente chama os americanos chamam de insights, um chama de intuição. Isso vem do além físico. Mas se você está mais... Você tem tempo para o churrasco, para o futebol, para o mas não tem tempo para ser 10 minutos por dia de conexão ou por semana, você alega, você não tem tempo para isso. Tem tempo para tudo, menos para... Então você está esquecendo do principal, que é a sua divindade. Sim. Que é você entender as suas razões, né? É a razão por que você teve um filho que perdeu, que adoeceu, por que você está em um casamento que você acha que não é bem sucedido, por que você não é bem sucedido no trabalho, por que isso, por que aquilo, sob um ponto de vista diferente do campo do físico, da disputa terrestre. Tem pessoas, por exemplo, que gostaria de ser rico, não entende porque é pobre, que trabalha demais, mas se ele se conecta, ele pode entender que ele não saberia o que fazer com a riqueza. Ele faria mau uso dela.
Eu costumo dizer que a prova da riqueza é uma das mais pesadas, porque o rico ele tem que pegar aquele valor que está à sua mão, aquela fortuna que lhe aparece não é por acaso, e saber fazer bom uso daquilo que é. É dar para os pobres? Não exatamente, não é dar, mas distribuir, entre aspas, através de um trabalho digno, que ele dá para o seu irmão, ele está ajudando o pobre. Quando ele oferece um trabalho e remunera com dignidade, ele prospera porque cresce o negócio dele e ele dá condição de dignidade para aquela pessoa. Mas se eu não tenho essa visão e amealho riqueza para ficar andando de carro de luxo aí na rua, de carro blindado, não sei o que eu fiz com a minha riqueza? Do ponto de vista de igualdade, irmã, que espiritualidade é igualdade. Então eu não estou sabendo usar a minha riqueza. Não tem nada contra ser rico, não é nada disso. É porque é uma prova sua, que vai trabalhar com o seu ego, com o seu poder, porque quem tem riqueza tem poder. Você sabe lidar com o poder, o rico isso escolhe a dedo. Eu começo a me desdenhar, minha caneta é melhor que a sua, não sei o quê. Não é para isso que é a riqueza. A riqueza é uma prova para você ajudar os seus, doando, não necessariamente não é doar. É proporcionar que ele tenha condição de vida digna. A gente só conhece as pessoas quando dá poder a quando ela, dá poder. Né? E a riqueza faz isso. A riqueza traz poder. E o poder corrompe o resto. Não precisa falar mais nada. Nossos egos. É um ponto. Temos estudos aí de filosofias interessantes que apontam na existência humana 9 egos. Ela é tida como uma espécie de armadilha para tirar o ser humano do seu centro. E não há um ser vivente nesses estudos aqui do Ocidente. Tem o oriental, aparece um 10º ego lá, mas vamos falar desses 9 que é mais conhecido. Não há um ser vivente que não tenha pelo menos uns 4 ou 5 dele. Não existe um dele. Então ele aparece como uma espécie de teste. Se eu sou egoísta, eu estou testando a minha essência, porque eu deveria ser um ser que visse ao meu entorno, começando por valorizar o outro. No momento que eu sou egoísta, e egoísmo é um dos egos, daí o termo egoísta, se eu sou muito egoísta, eu estou saindo da minha essência do ser. Eu tenho que trabalhar isso, é doença, eu tenho que trabalhar isso. Se eu sou, quer ver, o narcisismo é um ego, toda vez que o ego me mostra aquela armadilha como se fosse uma coisa boa, o narcisista, se você conversar com o narcisista, ele vai falar, não, mas eu gosto de me ver, de fazer, de acontecer. Ele está saindo da sua essência e os outros. E o belo? Só você que é belo? Não tem mais nada belo à sua volta? É uma armadilha. Se você souber, e eis o desafio, equilibrar essas armadilhas, toda vez que você equilibra, você se aproxima da sua essência, do seu ser, do que a gente chama de espiritualidade. Sem esses defeitos. Cristo, quando veio aqui, o pessoal falava, ele não estava no ouvido, sendo outro. Ele estava curado disso. Ele não tinha isso. Não se deixava levar. Andava a pé porque aquele era o momento que precisava andar a pé. Senão, se ele fosse egoísta, ele falou, eu não vou lá fazer aquele negócio, eu vou andar a pé. Né? Ele estava acima disso. Isso é doença. Eu gosto de contar uma história de uma entrevista no planeta Sirius, e o cidadão entrevistando um podcast até. E ele falou, e aí lá em cima? Não, eu fui expulso de Sírio. Como assim? Você mora hoje em São Paulo e foi expulso de Sírio? Conta para nós. Ele falou, eu cometi uma coisa, chegou lá e morri lá e tal, e fui pro... Quando chegou, falou, você não vai poder ficar aqui entre nós, você vai ser expulso daqui do planeta. Como assim? O que eu fiz? Aquela ação que você fez de raiva é incompatível com a vibração do nosso planeta. Você vai cuidar de raiva lá na Terra. Quando você vai se curar disso, lá tem muita raiva, muito ódio. Lá é compatível. Lá é compatível. Agora, quando você se curar disso, você volta que sua casa está perto aqui. E aí eu fui expulso de Sírio, dizia lá o entrevistado, porque ele vibrou no campo de raiva, de o que aconteceu lá, era incompatível com a vibração do planeta. Inadmissível. É inadmissível. Aqui não. Isso aí na Terra tem demais. Vai lá, cuida, aprende isso lá. Lidar com isso. Isso. Aqui já é o contrário. É inadmissível uma pessoa abaixar a cabeça diante de uma... Está dentro desse conceito. Aí vai trabalhando. Então, assim, os egos fazem isso. Sim. À medida que você vai se curando, você vai se elevando. Né? Daí, vale qualquer caminho. Meditação, auto-reflexão, vale religiosidade, vale o que você quiser, porque a essência é a mesma, é sair do... Eu vou contar uma história do Gandhi, eu gosto muito de contar. Conta a história como verdadeiro Gandhi preso, e o pessoal passando em volta, e ele ali, naquele processo na cela, tinha uma pessoa junto com ele, e você é isso, você é aquilo, encheu o Gandhi de adjetivo, e o Gandhi sereno, continuava sereno. Teve um detento lá que estava na cela com ele, não se conteve. O pessoal está lá fora falando isso de você, e você aí sereno, não fala nada. Falou, não, porque aquele que está falando não sou eu, não sou nada daquilo.
Simples assim. Eu não sou nada daquilo. Ou seja, ele tava, percebe? Olha a diferença. Não, ele está muito acima disso. Ele falou, eu não sou nada daquilo. Então o que ele está falando? Ele não imagina dele, eu não sou nada daquilo. Não, isso precisa de uma elevação muito grande. Né? E o que acontece? Normalmente é reagir, é falar que não, você quer isso. Não, ele fala, não sou nada daquilo. E aí emenda, diz o seguinte, se você ouve você está passando, alguém está falando mal de você, você nem vê a pessoa, mas a palavra tem poder, você fica chateado porque a pessoa falou alguma coisa com você mal, seguramente. E se você se pensar um pouquinho, fala, mas o que ele está falando? É verdade? Se é verdade, eu tenho mais do que agradecer, porque é a oportunidade que eu tenho para me melhorar. Mas se ele está falando é mentira, eu vou me irritar por quê? Mentira. E a gente se desgasta, perde energia. Ou você tem medo da verdade, no primeiro exemplo, não, mas se é verdade, eu tenho mais do que agradecer. Eu não me via dessa forma, mas não é que isso é verdade, eu aproveito aquele gancho e vou me melhorar. E se for mentira, eu vou me desgastar para mentira. Eu vou me desgastar mentir, foi o que o gancho fez. Eu falei, não, aqui não é comigo, eu não sou nada aqui. E você me conhece, sabe que eu não sou nada aqui. Mas é muito ego, né? A gente é movido pelo ego o tempo inteiro. É isso. Essas armadilhas são colocadas. À medida que você sai dele, você se eleva. O Gandhi tem a história do Gandhi. Eu costumo usar o Gandhi como referência e também o Mandela. Quando ele morreu, o mundo se curvou. Foi para a Índia e foi para a África do Sul. O mundo se curvou àquela autoridade moral. É uma autoridade moral. Mandela tinha tudo. Ficou 26 anos preso e quando saiu do cárcere, o presidente da África renunciou para ele candidatar e foi eleito presidente. E governou durante 2 mandatos. O mundo se... Vamos fazer uma coisa. Não, vamos mostrar para ele que nós somos melhores. E mostrou. Quando Mandela morreu, com o estigma de ser preto num país pobre, o mundo se curvou até ele e foi lá reverenciá-lo. Havia ali um conceito moral. Não é um ser completamente diferenciado. E o ego aí dele ele tinha aprendido a lidar com isso. Ele tinha o poder na mão, 26 anos preso, era para ele fazer o quê? Vou fazer, vou acontecer, eu tenho o poder agora, não sei o quê, vocês vão ver como é que vai ser feito. Não, vamos mostrar que nós somos melhores. Nossa, incrível isso. Outro tema. Querer que o outro seja como eu gostaria. Esse aqui a questão daquilo que falamos um pouquinho atrás, da aceitação. Um quando eu quero, eu não mudo o outro. Uma pessoa não muda o outro. Parte dos conflitos está aí. Nos relacionamentos é mais... Por que eu uso os relacionamentos? Porque é o grande conflito hoje que interfere nas famílias e colocou as famílias em frangalho. Começa querendo que o outro faça o que eu quero que ele faça. Não, não é. Você tem que, repetindo lá, trabalhar a aceitação. Lidar o outro como o outro, né? Nós somos 7 milhões de habitantes no planeta Terra, 7 milhões e meio. Então imagine se eu fosse querer que o outro fosse igual. Não, e o legal do ser humano é exatamente isso, essa singularidade, né? Cada pessoa é muito diferente da outra. Isso, e por si só é divino, né? Sim. Por si só é divino. Nem a digital que é usada como referência, porque não é igual. Não existe. E aí você quer que o outro seja igual a você? Você quer que o outro, que convive debaixo do mesmo teto, comungue das mesmas ideias, porque assim a gente fica bem? Você não me contraria e eu fico bem? Não, vamos respeitar o outro. É interessante que nós mesmos, nós não somos a mesma pessoa. Hoje nós somos um, amanhã já pensamos completamente, hoje queremos uma coisa, amanhã já queremos outra coisa. E você quer que o outro sempre quer moldar o outro. Você quer moldar o outro. E isso é conflito o tempo inteiro. Não. As pessoas falam tanto ainda dentro de relacionamento sobre decepção, frustração, mas isso é sempre o que eu estou esperando do outro, estou projetando no outro as minhas expectativas. Né? Tipo isso, porque senão... E aí é uma fórmula... Se você aceitasse o outro como ele é, acabava a sua frustração, você não tinha esse conflito. Não, e fora que é muito mais fácil querer mudar o outro, querer que o outro mude do que eu mudar. Eis o desafio. Muito mais fácil, eu enxergo o defeito do outro, muito mais tranquilidade. Muito mais fácil. Outro tema, deixar se arrastar pela escolha do outro. Esse é um grande problema, né? Porque eu vou usar a figura da mãe para exemplificar. Mãe é uma coisa divina, ela gera ali um ser dentro de outro ser. Isso é... Que explicação que você tem? Isso é divino. Ela tem ali o dom, se eu posso dizer, ela foi preparada para gerar um ser dentro de si. E quando aquele ser sai, ela é a parte dela que está saindo. Então, mas aquele ser é uma pessoa agora em formação. E lá na frente ele faz escolhas. Na fase da adolescência, vai casar, são escolhas que ele vai fazer na vida. A vida é feita de escolhas. Num dado momento, ele faz uma escolha e a mãe se deixa levar pela escolha que o filho, que é errado na visão dela. E ela sofre junto.
Ela gostaria, às vezes, de estar no lugar do filho. Não, o filho tem que viver a experiência humana dele. Ela tem que respeitar a escolha dele. Só ele pode fazer aquelas escolhas. É dele, não é dela. Senão ela ia viver a experiência dela. Então, quando você se deixa arrastar pela escolha do outro, você sofre profundamente. Isso vale, eu odeio o exemplo materno, mas vale para o ambiente do trabalho, dos irmãos. Meu irmão resolveu fazer isso. Mas isso é a escolha dele. Eu não aprovo o que ele escolheu. Como é que eu não me deixo arrastar? Por exemplo, vamos pegar o exemplo das drogas, que é muito comum. Um dos irmãos, né, família irmão, escolhe as drogas. Ele fala assim, fulano, você me empresta um dinheiro aqui, eu te pago, você quer para usar para droga? Eu falo, não, eu não tenho. Não, você tem sim, mas essa escolha é sua. Você arranja um jeito de você. Eu não me deixo, eu vou respeitar sua escolha. Eu só não vou me deixar levar por ela. Senão eu empresto o cartão, meu irmão, eu empresto. Não, eu não posso endossar a escolha dele se eu não concordo com ela. Se eu concordar com ela, a escolha passa a ser minha também. Sim. E se a escolha é minha, você faz consequência. Então, respeita a escolha do outro. A vida é feita de escolha. Quando ele tem uma idade que ele não tem condição de fazer escolha, cabe aos pais ensinar. Mas quando ele adquire a condição de fazer escolha, ele vai ser responsabilizado pelas escolhas. E assim ele aprende na vida, escolhendo certo ou errado. Esse é o processo de crescimento dele. Se eu interfiro no processo dele, eu neutralizo essa fase de aprendizado dele. E mais que isso, eu sofro junto com ele. E muitos pais têm muita dificuldade de lidar com isso, né? Eles acham que eles são sempre responsáveis em fazer com que o filho siga aquele caminho que ele no livro tem no livro fala de como ser pai de filhos adultos. Passa por isso aí. Como ser pai, porque uma coisa você faz do pirralho o pirralho faz, ele obedece e tal, e quando ele é adulto, aí tem um desafio, aí eu coloco lá, como ser pai de filhos adultos. Os pais falam muito da idade de bebezinho, que dá muito trabalho, mas ali é muito tranquilo, porque se ele tá mexendo uma coisa que não pode, você pega, coloca ali, coloca no berço, você consegue controlar. Agora, quando eles são adolescentes e adultos, principalmente. Esse é o desafio. E aí então é um aprendizado para o pai também, né? Muito grande. E dentro do conceito de divindade, não existe família errada, tá? Todo mundo nasce no núcleo ali para poder aprender com os outros. Quer ver? Eu vou aproveitar o gancho e falar um pouquinho da família que tem a ver com essas escolhas. Você vai... Quem de nós já viu a sua família maravilhosa? Você vai fulano, se aproxima um pouco, mas vê se é maravilhoso mesmo. Vai ver lá dentro como é que é. Tem conflito dentro das famílias. Por quê? Porque um tem que aprender com o outro. Sim. Aquela família de propaganda e de margarina que eles falam, né? Que é todo mundo lindo, sorridente. Ali é só na foto. Não, isso não existe. Ali no dia a dia. E tem que ser assim, com uma sabedoria divina, porque senão ficaria tudo... Onde é que eu vou aprender o que com quem? Eu tenho que aprender no núcleo familiar, que é com os pais, com a mãe. Eu vou aprender a trabalhar meu egoísmo, meu isso, aquilo, com os meus semelhantes, ali próximo daquele núcleo, daquela célula que é a família. E aí eu vou fazer as escolhas, e aí cabe os pais aprender com os filhos no momento que, olha, do aprendizado das escolhas, é que vai construir sua vida pelas escolhas. Não escolhe isso não, meu filho, escolhe aquilo. Então quer dizer que aqueles desafios familiares, que é, como você disse, que é muito comum, né? Filhos que têm total dificuldade de lidar com os pais, um irmão que tem dificuldade, isso não é por acaso. Não é por acaso. Isso é uma engenharia que o ser humano não alcança, daí viver a experiência humana. Por isso, se você se conecta com alguma divindade, você vai entender essas coisas, as razões de ser. Por que eu sou pai dele? Por que ele é meu filho? Os porquês. Que você não encontra no banco de faculdade nem no livro de literatura. Não acha. E aí volta de novo naquilo que a gente falou anteriormente sobre a importância do outro, né? E começa ali dentro de casa mesmo, com os desafios, exatamente, a dificuldade de lidar dentro de onde casa. Você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Ali com aquela realidade. É diferente do amigo que você encontra uma vez por semana, uma vez por mês, ou coisa assim. É no dia a dia, é por isso que está ali. Aprender a trabalhar tolerância, aceitação e por aí vai. Paciência. Olha o tanto de aprendizado que tem. Nossa, muito. Escolhas e por aí vai. Eu falo que se você tem dificuldade de lidar, por exemplo, com um colega de trabalho, você se afasta dele, vai trabalhar um pouco mais longe, muda de setor ou até sai do serviço. Tipo isso. Se é com namorado, esposa, você se divorcia. Agora, quando é dentro de casa, é com irmão, é com filho, é com pais... Aí, eis o desafio. Interessante.
Marçal, eu vi que no seu livro também você fala de uma expressão interessante, até que a gente ouve outras pessoas falando também, mas que eu queria que você explicasse mais, eu acho que é uma expressão forte. Reforma íntima. O que vem a ser? Olha, é você tentar se conhecer. Porque as pessoas não se conhecem. Eu até tenho um outro momento, tem um roteiro que eu faço. Se você vai para o campo da religiosidade, de um certo modo ele está mais propenso a isso. Mas nós estamos falando de uma população hoje que tem muita gente que é ateia, né? Não conhece, né? São ateus. Ou quer que a religião lhe resolva um problema, quando não resolve ele fica a pé da vida e abandona aquela religião, porque ele quer que o de fora resolva o problema para ele. Sim. Mas quem é você? Quem sou eu? E aí tem até um roteiro aí para isso, não no livro, mas em outros estudos. Você vai fazer pequenos exercícios, eu tenho um roteiro escrito 21 dias para a reforma íntima, onde se você não tiver conexão religiosa, você vai procurar se ligar com o divino. Você pode não ter religião, mas você não vai poder negar o divino. E eu vou te mostrando que você não pode negar. E aí você vai praticando pequenas ações que passa por uma leitura assim. Como é que você lida com a sua irmã assada no dia seguinte? Como é que foi seu dia hoje? Avalia se o que você fez te fez bem ou ruim. Dá para mudar para o outro dia? Você vai se conhecendo. Até que lá na frente tem um desafio. Faça uma boa ação hoje. Qual que é que eu não posso fazer? O que consegue fazer? O que é uma boa ação? Pode ser ligar para um amigo que está doente. Legal. Né? E você liga, não te custa dinheiro. E outra ação pode ser visitar uma pessoa ou ouvir uma pessoa idosa que está com alguma dificuldade de estar se dissociando do mundo, e você é jovem e não tem mais paciência com os idosos, uma boa ação pode ser ouvi-lo. E aí, que experiência você tem para nos contar dos anos tais que o senhor viveu? Você está dando atenção, você está se conectando com você mesmo, e você vai se conhecendo. E lá na frente, lá no finalzinho, lá para o 20º, a experiência de 21 dias, lá para o dia 19, dia 20, no dia já até te sugerido você sair para fazer uma ação voluntária. Você vai naquela ação voluntária, ver se você lida mesmo, você tem paciência para visitar um doente, conversar com ele. Olha, mas que importância, ele tá, eu não sou médico, vou visitar doente, vai, porque é importante, vamos conhecer isso. Aí vou abrir um parênteses para te explicar. Quando você visita um doente, é comum, você está lá, a pessoa está hospitalizada, quando você sai da visita, o doente fala assim para quem ficou: não, foi tão bom quando eu vim aqui, olha, foi legal a visita deles aqui, foi bacana, passei uma tarde maravilhosa conversando aqui, uma série de coisas, foi legal mesmo. E você sai na rua e fala assim: nossa, não gostei de ter visto fulano, não gostei, estava num quadro deprimente. Você trocou a sua energia com ele. Sim. Você levou um campo diferente e ele absorveu a sua energia. Essa troca não tem preço. Você faz isso na ação voluntária. Você faz querendo fazer. E isso você vai se conhecendo dentro desse processo. Lá no 20º dia, quando você faz uma visita dessa natureza, ou alguma coisa parecida, isso que eu estou chamando de ação voluntária, no 21º dia, você passa a acreditar em alguma coisa. Que interessante. E isso é uma reforma íntima. Sim. Passa por boas leituras. Eu gosto de ouvir música. Tá ótimo, é legal ouvir música, mas que tipo de música? Você continuar ouvindo música, mas vamos ouvir um pouco desse tipo aqui? Quem sabe você vai se identificar mais ouvindo esse tipo de música do que de outro. E aí você sai de alguns tipos de música que não acrescenta muita coisa e passa por ouvir música que te acrescenta mensagem e por aí vai. Isso é reformar-se interiormente. Que interessante. Então começa ali, pelo que eu entendi, se questionando, olhando para dentro de si, para se conhecer melhor. Passa ali por mudança de hábito, consumindo conteúdos melhores. E você vai vai para a prática mesmo. E vai para a prática. Aí você se transforma, literalmente. Você afastou um pouco do campo do físico, usa o físico a seu favor para se melhorar e você se eleva. E eu acho que isso é muito importante, é uma coisa que a gente quase não faz, não né? faz. Olhar para si, se conhecer. Não. E volta naquilo que a gente falou, que a gente quer conhecer o outro sem conhecer a si. No momento que você... No roteiro, que eu tenho isso divulgado aí, no roteiro você vai se questionando coisas pequenas. E você faria aquilo que você fez hoje de novo? No final do dia você se questiona: não, isso aqui não me acrescenta nada, não vou fazer. Aí você vai se mudando. Interessante. Né? Vai se avaliando. Isso é realmente. Marçal, eu quero te agradecer, chegamos ao final dessa conversa aqui, quero te agradecer por esse conteúdo enriquecedor que você trouxe, essa contribuição,
conhecer o seu livro, foi um prazer. E eu quero deixar aqui a oportunidade para você contar como as pessoas adquirem esse livro, como tem contato. Eu tenho certeza que muitas pessoas que ouviram essa conversa aqui vão ficar instigadas, querendo ter acesso a todo o conteúdo desse livro. Fala um pouco mais sobre isso. Muito bem, eu que agradeço pela oportunidade, como eu já disse, a gente divulgar esse trabalho. Eu vou pedir para o pessoal aí colocar o meu telefone celular em evidência depois da gravação, mas dentro de alguns dias vai estar nas redes aí de distribuição como a Amazon, vai estar na Estante Virtual e no Mercado Livre. Esses 3 segmentos do mercado lida bem com o livro, vai estar lá. E eu queria aproveitar para reforçar para o pessoal como é que lê esse livro. É um livro que não é um romance, que você está obrigado, para entender o livro, ler da primeira à última página. Não, ele é segmentado, como foi dito no começo, com alguns temas correlacionados. Então você pode um dia ter um tema ali que tem um nome assim, nossos comportamentos. De repente você vai se conhecer um pouquinho, abre no tema nosso comportamento e escolhe lá um assunto daqueles e você vai poder ler uma página, 2, que encerra aquele tema abordado. Lá eu falo de inveja, falo de egoísmo, falo do ser e o ter. Você vai lendo de forma segmentada. Eu costumo dizer que pode ser um livro de cabeceira. Pode ser um livro de cabeceira. Você não está obrigado a ler as 318 páginas. Direto. Não, direto. Você lê um assunto que está te incomodando hoje, você vai, sei lá, dentro dos temas, dos 6 temas, tem um que te chama a atenção naquele dia, você abre lá. E vai. Tem uns que falam assim, depende de nós. Como assim, depende de mim? Aí você vai se contar com essa realidade. Ao final do livro, fica uma sensação muito clara. O mundo não vai mudar enquanto a gente não mudar. A sua obra é um grito de consciência num mundo surdo pela pressa e pelo ego. Eu fecho com uma pergunta que carrega o espírito desse podcast. Será que estamos evoluindo mesmo? Ou apenas sobrevivendo num sistema que já não conversa mais com a alma humana? Muito obrigado por essa troca tão rica e que essa conversa reverbere em todos os que ouviram.